Se você entrou nesse vídeo procurando um treino efetivo de perna para jogadores de futebol na academia, você acabou de encontrar. Se você tá nesse vídeo é porque você provavelmente ainda não tem um preparador físico que monta os seus treinos. Você não sabe quais são as melhores estratégias para ganhar força, potência e resistência específica para o futebol. Além disso, você também não sabe quais são os grandes e os melhores exercícios que os maiores clubes do mundo usam e provavelmente você tá indo para os seus treinos pelo caminho tradicional, que são os famosos treinos de musculação tradicional. A gente vê leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, abdutora, adutora, e até mesmo você quis dar aquela inovada e aí ou você foi pro CrossFit ou pro treino funcional, né, meu irmão? E antes de começar esse vídeo, eu tenho que te dizer que se você quiser ganhar performance de verdade no futebol, esses treinos que eu falei agora há pouco pra você só vão te atrapalhar e sim, eles vão aumentar o seu risco de lesão. Além também de te deixar pesado e sem força específica nenhuma pro futebol. Para ganhar velocidade no futebol, você precisa de um trabalho de força rápida para você conseguir transferir esse trabalho de força para dentro de campo. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui no vídeo. Você vai entender de fato como que um jogador de futebol vai treinar perna na academia. E eu já te aviso que provavelmente é muito diferente do que você tá acostumado. E essas pedradas aqui de conteúdo eu solto toda semana aqui no canal. Hoje eu vou falar de treino de perna de jogador na academia, mas também outro dia já falei de agilidade, de resistência. Então se você quiser evoluir gratuitamente, ficar no shape de jogador, ter resistência de jogador, velocidade de jogador, é muito importante que você ative as notificações, se inscreve no canal para você receber esse aviso todos os dias. Então já deixa o like, se inscreve pro algoritmo toda semana te mandar os vídeos novos aqui para você ficar com cada vez mais qualidade. Mas Renato, por que um jogador precisa ir na academia? Primeiro motivo é porque um jogador forte ele tem um menor risco de lesão. Quem tem uma musculatura trabalhada, quem tem um tendão fortalecido, vai estar muito mais protegido em relação a quem não faz o trabalho de força. Segundo motivo, um jogador forte ele vai ter um controle, uma estabilidade maior do tronco, do core. Isso vai fazer ele ganhar mais divididas e mais duelos dentro de campo. E o terceiro motivo é que quanto mais força você desenvolve, melhor também fica a sua capacidade, o seu potencial de produzir potência e velocidade dentro de campo. Física básica é só a gente olhar que força é igual a massa vezes aceleração. Em quarto, o jogador que treina força, ele cansa menos. Renato, cansa menos? Da onde você tirou isso? Com a musculatura bem fortalecida, você tem um efeito que se chama economia de energia na corrida. Ou seja, você vai conseguir correr mais, gastando menos energia e, portanto, você vai cansar menos. E quinto, você vai conquistar a gata. Você vai ficar com o passe mais valorizado, esteticamente vai melhorar. Então, o jogador de futebol tem que ir pra academia por todos esses motivos. Inclusive, eu tenho mais de 100 alunos que só namoraram depois que entraram na JogaBR, né? Porque aí depois meter o shape fica muito mais fácil, né? Esquece. E se você quiser mais informações sobre como a JogaBR funciona, no primeiro link da descrição tem a lista de espera. Você se cadastrando lá, você vai ser avisado quando abrir novas vagas. Nem sempre a gente tem vaga para todo mundo, mas quanto antes você se cadastrar na lista de espera, maiores as suas chances de ter a possibilidade de entrar na JogaBR e eu cuidar de todos os seus treinos e toda a sua programação encaixando na sua rotina para você chegar no físico de Profi, no físico de Europa. Então, ó, primeiro link da descrição para se cadastrar para a lista de espera da JogaBR. Então, ó, agora que você já aprendeu o tipo de treino que é confiável e qual que não é, vamos pro treino de perna na academia. E aqui na JogaBR a gente prepara o treino, a gente separa o treino em 4 partes: preparação, pré-guerra, guerra e pós-guerra. Eu vou te mostrar aqui agora. Então, o pré-guerra, a preparação e o pré-guerra normalmente tem ali de 1 a 6 exercícios. Eu vou pegar um exercício da preparação que a gente faz, que é a liberação miofascial na panturrilha, tá bom? Então, existe a liberação miofascial completa, existe a liberação miofascial localizada. A gente vai estar fazendo aqui na preparação a panturrilha. Além de liberação miofascial, o que normalmente tem na preparação? Os ajustes biomecânicos. Então, o atleta aqui na JogaBR, ele passa por algumas avaliações. Essas avaliações, elas dão resultado. Ó, teu joelho tá assim, teu tornozelo tá assim, tua flexibilidade tá assim. E aí, na preparação, a gente trabalha em cima da avaliação física dele. Então, a gente chama de ajustes biomecânicos, que a gente faz já nos primeiros módulos da JogaBR aqui. E agora, o segundo exercício, a gente faz no pré-guerra. O pré-guerra também ele vai ter ali de 1 a 6 exercícios. Vai depender muito da fase que ele tá, da quantidade de dias que ele treina. E um dos pré-guerras que a gente sempre coloca aqui são progressões ou de ropes ou de pogo jump, porque a pliometria é uma classe de exercício, uma ferramenta muito usada por a gente aqui, mesclada com treino de força, às vezes um treino só de pliometria. E aí, nas fases 7 e 8, cara, a gente pega muito forte essa parte de pliometria. Às vezes a gente tem que até fortalecer mais o tendão do calcâneo ali, para que o atleta tenha -2, porque a gente usa bastante. E aí, nas fases iniciais, é legal que a gente já vai preparar
preparando. Então, nas primeiras fases da Joga BR tem muitas variações de educativos pliométricos, que a gente chama de ropes, que a gente chama de pogos, pra gente fazer. Então, Brenão, você vai fazer o pogo jump, mas não é naquela máxima intensidade. Aquele pogo jump 50%, a gente focar ali no tornozelo, antepé, rigidez do tornozelo, tá bom? Então, bora lá, pode fazer. Pogodinho, isso, boa. E aí, esse pogo jump aqui, ó, você não precisa se importar tanto com o número de repetições. É pra fazer de 8, 12 repetições, às vezes 15 repetições, não tem problema nenhum. E no guerra, a gente tem exercícios específicos, onde a gente aumenta a carga, onde a gente aumenta a velocidade, a aceleração. E o guerra é justamente os exercícios mais importantes, os que são mais efetivos, os que têm maiores validades científicas, para de fato a gente ganhar desempenho. Então no guerra é onde a gente trabalha a parte de força com muito mais vontade, com muito mais excelência. Então existe a preparação, existe o pré-guerra que vai te preparando e vai te ajustando, mexendo ali com capacidades acessórias, com movimentos acessórios, talvez até programando um futuro, mas no guerra é aonde de fato os resultados acontecem. 80% dos resultados dos alunos da Joga BR vem do momento do guerra, tá bom? E aí o guerra normalmente ele vai ter de 1 a 8 exercícios, e aí eu vou trazer um exercício para vocês aqui. Vocês podem fazer esse exercício tanto com a barra nas costas como com o halter dos lados. A gente vai fazer aqui com o kettlebell para mostrar para vocês que é o exercício de afundo, tá? E presta atenção nos detalhes. Só nesse movimento de afundo, tradicionalmente, como que a galera faz? Faz mais em pezão, né? Tenta fazer um afundo. Como que você fazia um afundo antes da Joga BR? Vai lá. O cara coloca a perna lá atrás, ele fica em pezão aqui, ó. Esse movimento aqui em pé. E essa perna de trás, você pode olhar, ela tá bem perto do outro pé. Quando a gente vai fazer na Joga BR, como que é o afundo na Joga BR? A gente abre a base do agachamento, arrasta o pé para trás, base curtinha, não precisa afastar muito um pé do outro, não precisa, não tem essa necessidade. Inclina o tronco para frente, e aí você foca na ativação aqui do quadríceps, na parte frontal aqui. E aí com isso você vai fazendo o movimento. Boa? Agora troca a perna e agora eu vou pedir pra você fazer o afundo balístico, tá bom? Vai lá. Acelera na máxima intensidade. Isso, boa. Acelera. Boa. Força. Balístico. Isso, excelente. Boa, show, perfeito, pode deixar. Qual que é a diferença dessas duas técnicas, tá bom? Primeiro, cada exercício tem sua particularidade, tem sua ativação melhor. Por exemplo, um agachamento para um bodybuilder, ele tem que agachar até o talo, porque o bodybuilder é meio baitola, né? Então eles agacham lá até o talo, pá. Então a gente sabe, né? O bodybuilder, pô, é meio afeminado o bodybuilder. Um abraço pros meus amigos bodybuilders. E aí, o jogador de futebol, ele não tem necessidade de fazer máxima amplitude no agachamento, não tem, tá bom? Quando que ele vai fazer isso? Numa ativação, numa preparação, numa pré-guerra, um exercício de mobilidade, mas em termos de ganho de força, o jogador não precisa trabalhar força com grandes angulações no agachamento. Ele pode fazer ali um agachamento 90 graus, pode fazer ali um meio agachamento, que vai estar ótimo, tem uma correlação muito boa com o sprint, com a capacidade de ganhar desempenho. Então, cada exercício que tem no guerra, no pré-guerra, no pós-guerra, tem sua particularidade na hora de executar, e a gente precisa cuidar. Então, por isso que o afundo, você viu, o afundo é um jeito totalmente diferente, você inclina o tronco para frente, você foca aqui e ainda tem um ajuste da velocidade. Então, existe o afundo, onde a gente executa o movimento rápido, mas existe o afundo balístico, onde a gente acelera na máxima intenção de velocidade, não freia o movimento, inclusive às vezes até o pé sai um pouquinho do chão, que é uma adaptação. Então, dentro do guerra, dentro da Joga BR, quanto mais as fases vão avançando, mais os exercícios vão ficando específicos, mais complexos, mas se você faz o exercício complexo logo de cara, o que vai acontecer? Pode aumentar o risco de lesão, pode você não evoluir todo o potencial que você tem, porque existe um momento de força de base, né? Você fazer ali os clássicos um pouco mais controlado, para depois sim você partir para os movimentos mais intensos, mais rápidos e mais complexos. E agora a gente vai para o momento do pós-guerra. O pós-guerra é um momento onde a gente vai também trabalhar com exercícios acessórios, mas exercícios que a gente não pode fazer num pré-guerra, por exemplo. Então, existem musculaturas que elas ajudam a gente a executar os grandes exercícios, mas a gente não pode fadigar elas antes. Então, por exemplo, o cara que treina bíceps antes de treinar costas, cara, você tá vacilando, por quê? Todos os exercícios de costas que a gente vai fazer uma remada, uma barra fixa, por exemplo, vão exigir do bíceps. Aí você vai pré-fadigar o bíceps para tentar depois fazer costas, cara, você vai perder desempenho. Você vai fazer provavelmente uma remada menor, uma barra fixa com menos intensidade. Então, os grupos musculares maiores, eles são prioridade no treino, depois a gente vai para os grupos musculares menores. Então, no pós-guerra é onde a gente foca nesses grupos musculares menores que não vão gerar fadiga e atrapalhar o guerra, tá bom? Pós-guerra é
esse complemento. E aí, uma das musculaturas mais específicas, e hoje em dia existe muito trabalho sintético e tal, grama natural é muito difícil de fazer manutenção, então muitos dos atletas da JogaBR treinam forte no sintético, às vezes não tem espaço para fazer um cardio, aí tá treinando no asfalto, então a gente já usa o quê? Um fortalecimento do tibial anterior, que é a musculatura aqui da canela, pra gente evitar a canelite, tá bom? Então o pós-guerra ele serve estrategicamente também para isso, minimizar risco de lesão. Então eu sabendo que tem lesões que são frequentes, posterior de coxa, pubalgia, lesão de ligamento no cruzado, lesão de tornozelo, eu sei que são lesões frequentes nos meus atletas, o que eu faço já? Eu antecipo, ao invés de eu querer esperar o atleta lesionar, eu estrategicamente coloco no pré-guerra e no pós-guerra estratégias que vão diminuir o risco dessas lesões. Então aqui é a mesma coisa, pode mandar um tibial pivô aí, Breno. A gente vai focar aqui, ó, jogou o peso para trás, força, a gente vai estar ativando aqui, ó, você pode até ver que muda, e aí pode fazer um tibialzinho pivô clássico, depois a gente faz o isométrico. Aí, ó, tibial pivô clássico aqui, movimento concêntrico, desci, controlei. Agora a gente faz um isométrico na máxima intenção. Vai, força, 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 força. Pode até prestar atenção no rosto dele aqui, ó. É realmente isométrico máximo, ele tá forçando o máximo que pode. Aqui a gente, aí deu, pode descansar. Aqui a gente força bastante essa musculatura, a gente trabalha bem os tendões, a chance de inflamar vai ser menor se essa musculatura aqui for mais forte, tá bom? Então é um grupo muscular pequeno, mas se eu for fazer tibial anterior antes do guerra, eu vou ir pro guerra meio incomodado. Aquele afundo que ele fez ali já não ia ser o melhor afundo que ele podia fazer, porque essas musculaturas menores já estariam meio fadigadas e elas servem de base para esses movimentos. Então por isso que a gente foca nas musculaturas menores sempre no pós-guerra. E Renato, quantas séries, quantas repetições, tá bom? Eu vou abrir o jogo para você aqui, né? Eu não consigo te falar exatamente quantas séries de repetições você tem que fazer, porque normalmente acontece um trabalho com os meus alunos de suporte, de cuidado, a gente faz avaliação física, a gente passa por cada fase. Então, sem saber o que você treinou semana passada, eu não consigo dizer quantas séries, quantas repetições você tem que fazer, tá bom? Então é muito difícil isso aplicar, precisa de um trabalho com planejamento, com preparador físico para você fazer. Minhas vagas da JogaBR estão fechadas, mas no primeiro link da descrição tem a lista de espera, clica lá para você ser avisado quanto antes e aumentar as suas chances de ter um preparador físico montando seu treino e você focar simplesmente em executar. Além de todos esses exercícios que eu falei para vocês aqui, a gente usa bastante também estratégias para core e a gente usa no momento do guerra, sempre intervalando ali com algum outro exercício importante. Para você deixar seu treino cada vez mais completo, oriento que você clique agora no próximo vídeo, 10 exercícios para core totalmente gratuito, você vai aprender muito lá também. Bora, corre!